Queridos irmãos, a paz do Senhor, quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estar iniciando esta aula da Escola Teológica FAESP Extensão Francisco Morato, sob a coordenação do nosso amigo, pastor Diogo Medeiros. Agradeço, Diogo, pela oportunidade de lecionar mais essa aula aos nossos irmãos da FAESP. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pois é muito bom saber que existem irmãos que estão estudando, mesmo de uma forma híbrida, né, a palavra de Deus. Quero iniciar essa matéria. Estamos falando de doutrina de Deus e o que nós vamos estudar durante essa matéria. É uma matéria muito extensa, né? Então vai exigir bastante coisa da gente, mas e com o tempo que nós temos acaba ficando inviável tratar de todos os tópicos. Porém, nós vamos tratar de uma forma bem resumida de todos eles, mas para que os irmãos entendam melhor e compreendam melhor a matéria, se faz necessário a leitura do livro, irmãos, e a aplicação em tudo aquilo que foi falado. Amém? Então, nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus, ou a ontologia, né? O estudo do ser Deus, né? E vai dizer a primeira coisa aqui na introdução, no capítulo 1, dizendo: como sabemos que Deus existe? Essa é uma pergunta, acho que de todo ser humano que já fez essa pergunta. Como saber que Deus existe? Podemos realmente conhecê-lo? Em que sentido Deus é diferente de nós? Né? Lembra lá na passagem de Gênesis, em que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E ali foi feito. Porém, a pergunta é: ele se parece realmente conosco? Né? Uma pergunta bem distinta, e nós, durante toda essa matéria, nós vamos esclarecer algumas coisas. Claro que outras estão reveladas, outras estão ocultas, mas nós vamos aqui estudar de uma forma bem direta, bem clara e objetiva. Então, esse capítulo, né, ele apresentará a doutrina de Deus, né, que é conhecida como a teontologia, né, que significa o estudo do ser Deus. E nesse capítulo e nos próximos examinaremos também os vários aspectos do caráter, tradicionalmente como os seus atributos, né? Então, Deus ele é formado de atributos, no caso de justiça, no caso de perfeito, né? Então, são todos eles de bom, né? Deus ele é bom, né? Esses são atributos de Deus que nós vamos estudar na matéria. Então, a existência de Deus, irmãos, é uma premissa fundamental das Escrituras. Por quê? Deus, sendo espírito, ele não pertence à categoria da matéria. Então, o que é espírito? Eu sinto, mas eu não consigo ver, eu não pego, não é matéria, né? Então, e portanto não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. Então, você não vai descobrir Deus através da matéria, você vai descobrir Deus através do sentir, do sentimento. Nós vamos estudar mais na frente do vazio que nós temos na alma, tá? Então, como saber que Deus existe? Veja o que está dizendo o leitor, o escritor. Essa pergunta não é uma ênfase maior deste capítulo e é tratada mais plenamente em cursos de apologética. Contudo, né, algumas evidências da existência de Deus nos proporcionarão um fundamento útil para o estudo do caráter de Deus. Além disso, também podemos perguntar: se Deus existe, é realmente possível conhecê-lo? Né? Então, são algumas perguntas que nós faremos ou sempre fizemos ao longo da nossa vida, né, que se faz necessário. Algumas definições sobre Deus. A natureza de Deus. Ele é
um espírito pessoal. O caráter de Deus, como é que é formado o caráter de Deus? Ele é perfeitamente bom. A relação de Deus com o universo, né? Então, quando Deus ele cria o universo, qual que é a relação com ele? Primeiro, ele cria, sustenta e dirige. O motivo de Deus em suas relações para com tudo que existe. Ele é santo, ele é totalmente amor, né? Então, tudo que Deus faz é bom. Bom por conta do seu caráter divino e não bom de acordo com aquilo que eu penso, porque talvez aquilo que eu acho que seria bom para mim, para Deus não é, né? Então, nós vamos entender essa natureza de Deus, o caráter de Deus e a forma como Deus ele atua no meio do universo, no meio da humanidade. Ela é diferente daquilo que eu penso, planejo. Por quê? Quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, né, vai dizer que ele entra no tabernáculo e ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. E aí que me chama a atenção. Era o momento em que o profeta e a nação de Israel estavam passando. Estavam vivendo um momento de luto, um momento de morte. Veja lá, no ano da morte do rei Uzias, né? Então Isaías ele entra dentro do templo e ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, né? Então veja, o cenário era de morte, porém Deus ele continuava assentado. Então veja que Deus ele não é como nós seres humanos, né? Enquanto aqui o pau tá quebrando, com o perdão da palavra, a coisa tá acontecendo, sabe? Os problemas estão aí, né? Acontecendo. Deus ele continua sentado no alto e no sublime trono e importa que eu e você, né, entendamos isso. Então, Deus ele cria, ele sustenta, né, e ele dirige tudo quanto existe. O motivo de Deus em suas relações para com tudo quanto existe, ele é santo, né? Então, e ele exige de nós, né, santidade. Bem? Então, nós vamos ver aqui sobre a existência de Deus, né? Então, tem vários textos e contextos que vão falar sobre isso. E conceitos errôneos também nós vamos ver sobre a existência de Deus. Porém, algumas crenças também, né, se faz necessário nós comentarmos aqui. Então, por exemplo, o ateísmo, né, o ateu, ele nega, né, a existência de Deus. E por que ele nega? Porque ele não consegue ver Deus, como eu disse para os irmãos, ele não consegue ver Deus, né, nem palpá-lo. Ele não consegue. Então ele nega a existência de Deus. Quando nós olhamos também para o politeísmo, né, então ele acredita, né, no culto de vários deuses, né, e a ideia de um ou mais deuses finitos não é nova. Então, assim, eles creem num Deus finito, ou seja, um Deus que eles conseguem palpar, que eles conseguem ver, que são configurados através de uma estátua, né? Porém, né, ele nega, né, a existência de um Deus único e soberano. Então, por exemplo, todos os politeístas têm a ideia de um Deus pessoal, porém finito, ou seja, que ele viveu e aí ele foi criado como um Deus, né, para essa pessoa. Então, pois na concepção deles existem vários deuses e não pode haver vários infinitos, né? Então, o que distingue o politeísmo do panteísmo, que nós vamos ver logo em sequência, é o fato de que o politeísmo, os deuses passam a ser seres pessoais, tomando nomes e possuindo certos poderes pessoais, mas todos os poderes lhes são concedidos pelo que os imaginaram, né? Então, o que eles acreditam é que eles têm poder, mas é o poder que nem, por exemplo, existe o santo casamenteiro, um exemplo, tá? Então, eles acreditam que se adorarem esse Deus,
né, esse santo, né, a pessoa vai ter um bom casamento, né? Então, assim, são coisas desse tipo que nós precisamos compreender no politeísmo. Irmãos, os irmãos me perdoem a rouquidão, tá? Passei por uma crise de sinusite muito forte e ainda estou me recuperando, né? Mas os irmãos vão nos perdoando. E aí falamos sobre o panteísmo, né? Então, o que o panteísmo acredita? Que tudo é Deus. Os animais são deuses, as pessoas são deuses, são pequenos deuses, né? Então, eles acreditam que tudo é Deus, né? Então, para que haja uma compreensão maior sobre o panteísmo, né? Olha só o que diz. No teísmo, a natureza sem Deus é igual a nada. E Deus pode viver perfeitamente sem a natureza. No panteísmo, a natureza sem Deus também não é nada, mas Deus sem a natureza também não é nada. Deus não tem um status de independência no panteísmo. A criação do teísmo não tem lugar no esquema panteísmo. Visto que, de acordo com o panteísmo, Deus não pode ter existido antes da criação da ordem natural. Então, eles acreditam que Deus, sem a natureza, não é nada. Porém, quem criou a natureza e tudo que nele há foi o próprio Deus. Foi o Deus criador do universo. Porém, eles negam a existência de Deus. Também temos o deísmo. O deísmo não nega a existência de Deus, e sim a ação. Então eles acreditam que existe Deus, porém eles não acreditam na ação de Deus, né? Negando assim o que a Bíblia ensina, duas verdades importantes concernentes a Deus em suas relações com o mundo. Primeiro, a sua transcendência, significa a sua separação do mundo e do homem e a sua exaltação sobre eles, né? Que é o que eu disse lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 1. E a sua eminência significa, né, sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Alguém pergunta, está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde, Deus está tanto separado do mundo quanto no mundo. Tá? Então, nós vemos aí que no deísmo, que eles não negam a existência de Deus, porém, eles negam a ação de Deus na sua transcendência e na sua imanência. Então, faz todo sentido que Deus ele está separado do mundo, né, e quanto o mundo está separado dele. E entramos agora no agnosticismo, né? Então, o agnosticismo, né, que vem do vocábulo vem da partícula negativa grega, da palavra não e do termo gnosko, que é conhecer. Então, é não conhecer, tá? O sentido de não conhecer. Então, esses temas de ensino foi criado por Rushley e tem por objetivo negar a capacidade humana de conhecer Deus, né? Então, aí nós temos uma imagem, não sei se os irmãos têm essa imagem aqui, ó. Deixa eu me aproximar. Essa imagem vai falar que o nome dessa arte plástica é o vazio da alma, né? É o nome da escultura do artista romeno Albert Giorgi, que, para expressar o sofrimento e a solidão humana, projetou um homem sozinho, com a cabeça baixa e um enorme buraco no lugar de seu peito. Então, essa escultura revela o imenso vazio existencial que, infelizmente, muitos de nós estamos mergulhados, ainda que não conscientemente. Então, nós vamos ver mais para frente que nós temos um vazio na alma que só é preenchido por Deus, só é preenchido pelo Senhor. Você tenta, né? Então, quem já foi do mundão aí sabe, você até tenta preencher esse vazio com outras formas, com prazeres momentâneos, com entretenimento, porém há um vazio dentro de nós, que só é preenchido quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, né? Não tem como nós preenchermos esse vazio. Você até tenta, mas o vazio ele continua lá, tá?
porque o homem nasceu com um objetivo. Então, aqui está dizendo, a alma, ela anseia pelo seu Criador, né? Então, Deus, ele criou todos os seres viventes. Então, tudo foi criação de Deus. Então, ela anseia pelo seu Criador. Aqui na página 26 vai falar que há no homem um vazio do tamanho de Deus, né? Então, quando o romancista russo Fyodor, eu não vou falar o outro nome que eu vou me embananar, disse que havia dentro do homem um vazio do tamanho de Deus, referiu-se tanto à necessidade que o ser humano tem do seu Criador, como à ideia que o Criador colocou em sua criatura acerca de sua existência. Então, todo ser humano, ele foi criado com o objetivo de adorar o Senhor, um objetivo, né, de servir ao Senhor. Por isso que há dentro de nós um desejo, né, natural de adorar, né? O homem nasceu com essa necessidade de adorar, porque há dentro de nós um vazio, né, do tamanho do Senhor, um vazio, né, na alma, que ela anseia pelo nosso Criador, tá? Então, como nós podemos saber que Deus existe, né? Então, nós vamos ver algumas respostas, porém, nós vamos agora olhar alguns argumentos que os filósofos têm a respeito da existência de Deus. Os cosmológicos, né, que vai dizer, considera o fato de que toda coisa conhecida no universo tem uma causa, portanto, arrasou o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa, e a causa do universo tão grandioso só pode ser Deus. O teleológico, que concentra-se na evidência da harmonia, da ordem do planejamento do universo. Como o universo parece ter sido planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. O ontológico parte da ideia de Deus, definido como um ser maior do que qualquer coisa que possa imaginar. Depois arrasou que a característica da existência deve pertencer a tal ser maior, é existir que não existir. E moral, parte do senso humano, do certo ou errado e da necessidade da imposição da justiça, e raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor justiça a todas as pessoas, né? Então, para refletir, apesar desses argumentos, só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência, né? Então, só Deus, irmãos, que pode superar, que pode, de certa forma, perdoar o homem da sua vida pregressa, da sua vida, né, errada. Somente Deus, ele pode fazer isso. E o que ele faz? Ele lança os nossos pecados lá no mar do esquecimento, né? Lá no mar do esquecimento. A cognoscibilidade de Deus. Mesmo se cremos que Deus existe, isso não nos diz se é possível realmente conhecer Deus, nem nos diz quanto de Deus pode ser conhecido. Em muitas culturas, é totalmente aceitável professar a crença na existência de Deus, mas as opiniões sobre se algum pode conhecer Deus são muito diversas. De agora em diante, vamos abordar essas questões, né? Então, veja, se Deus existe, eu posso conhecê-lo, e se eu posso conhecê-lo, eu posso me relacionar com ele. Eu preguei essa palavra, irmãos, há uns 2 anos atrás, na nossa sede, que eu estava falando exatamente sobre isso. A palavra do Senhor diz assim, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade não é Deus, e a verdade vos libertará, né? Então, conhecer a verdade da palavra do Senhor é se relacionar com o Senhor. Através do que, irmãos? De uma vida de oração, meditação na palavra,
né? E eu até comentei hoje na escola dominical a respeito disso. Falei assim, meus irmãos, como que nós podemos afirmar que queremos ir morar com o Senhor na eternidade se nós não temos prazer de meditar na palavra, prazer de ter uma vida de oração, prazer de estar na presença do Senhor? Parece uma coisa que não casa com a outra, né? Então, nós precisamos mudar os nossos conceitos acerca, né, do Senhor, acerca de Deus. Então, Deus é um Deus de relacionamento e exige que eu e você nos relacionamos com Ele através da sua palavra, através do culto, da orientação da palavra do Senhor, né? E aí, nós entramos aqui os nomes de Deus, né? Então, o judeu tem na sua cultura a ideia de que eles não podem pronunciar o nome de Deus por se tratar de um Deus santo, né? Porém, nós vamos ver aqui sobre os seus nomes e os mais variados tipos de nomes que nós temos aqui na nossa Bíblia e também na nossa resenha. Qual a importância do nome de Deus? Os nomes de Deus são fundamentais para que possamos conhecer mais sobre Ele. Diferente do que geralmente acontece na atualidade, os nomes da antiguidade não serviam apenas para distinguir uma pessoa da outra, mas era uma expressão da própria pessoa em si, refletindo sua natureza, importância e posição. Por conta desse princípio, às vezes um nome poderia ser entendido como sendo uma bênção ou uma maldição, bem como não era raro que alguém mudasse de nome devido a algum acontecimento extraordinário. Então, hoje não tanto, mas antigamente todos os nomes tinham significado. E seja ele um significado de bênção, é uma bênção de Deus para nossas vidas, ou era por conta de algo que estava acontecendo, ou por conta de um pecado de alguém. E aí era um nome que representava aquele momento, né? Então, na cultura judaica antiga, era esse o conceito que era dado, né, quando se ia escolher o nome para uma criança, né? Então, conhecer o nome de Deus é importante para a gente conhecer qual é a natureza, a essência de Deus, né? E aí, na página 34, está dizendo qual é o nome de Deus. Aí o nome pessoal de Deus é Yahvé, né? Então, eu não sei falar hebraico, mas quer dizer Yahvé, né? Então, veja, além desse nome principal, encontramos vários outros nomes que se referem a Deus. Geralmente esses nomes são classificados em títulos e nomes próprios, termos genéricos, descrições e termos pessoais. Então, a lista dos nomes de Deus, né? Então, nós temos aqui Ra, El, Elohim, né? E aí eu gostaria que os irmãos lessem Elá, Adonai, Teos, Rupícitos, Pantocrator, né? Quírios, Despotes, Yahvé Jireh, Yahvé Sabaote, Yahvé Tendineu, Yahvé Nissi, Yahvé Rafá, Yahvé Shalom, Yahvé Han, Yahvé Shammah, Yahvé Kadesh, Yahvé Elion, Yahvé Elohim Israel, Yahvé Elohim Israel, Yel Shaddai, Yel Elion, Yel Olam, Yel Roim. Então, assim, são vários. El Elohem Israel. Então, são vários nomes e vários significados, né, dos nomes de Deus. E aqui, irmãos, eu já quero dar um spoiler da nossa prova, que possivelmente terá algumas charadas aí, né, para que os irmãos descubram de qual nome de Deus nós estamos falando, né, e é por isso que é importante nós estudarmos o nome de Deus e a sua explicação. Então, hoje nós podemos falar aqui um pouco sobre a introdução bíblica, né, da teologia, sobre a teontologia, que é o estudo sobre Deus.
falamos sobre as definições de Deus, a existência de Deus, né? Então, se Deus existe, eu posso me relacionar com Ele? Era uma pergunta. E também falamos também sobre alguns conceitos errados sobre a existência de Deus. Falamos também sobre a cognoscibilidade de Deus e também os mais variados nomes de Deus. Amém, irmãos? Então, que os irmãos estudem, mas durante a semana estarei passando o restante da nossa aula e gostaria que os irmãos se aplicassem e que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, onde nós vamos estar estudando o capítulo 2, que vai falar sobre os atributos que revelam a pessoalidade e moralidade de Deus, atributos mentais, atributos morais, atributos de propósito, tá, irmãos? Então, que Deus em Cristo vos abençoe e leiam o livro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.